O que acontece com o ser humano quando ele passa a viver cercado por excessos? Adoece. É possível confundir acesso à informação com sabedoria? Difícil, hein? Quando foi que viver virou um projeto de alta performance? Na modernidade. O excesso de linguagem produz uma escassez de significado? Com certeza. Olá! No programa de hoje, nós vamos investigar o problema do excesso. Se o mundo antigo era marcado pela escassez, o homem moderno criou uma característica oposta, uma sociedade com excesso de informação. Excesso de escolhas, de opções de consumo e até de parceiros. E o sintoma desse excesso é o cansaço. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Olha só, Pondé. O Instituto Quest fez uma pesquisa com 10 mil pessoas no ano passado. Aí ele identificou que o cansaço é o sentimento mais proeminente no país. 51% dos brasileiros falaram na resposta espontânea que sentem cansaço. De onde vem tanta exaustão? Certamente é um resultado que deve se repetir em outros países também. 51%, você falou? Achei até pouco. Eu acho que tem gente que mentiu. Não, porque foi uma resposta espontânea. Qual o sentimento? Mentiu espontaneamente. Você acha que é mais que isso? Eu acho que sim, né? E você pergunta de onde vem esse cansaço? Esse cansaço vem justamente da sociedade da performance. Que você tem que entregar, hoje todo mundo usa o verbo entregar, né? Tem que entregar mais ainda, tem que entregar em todas as frentes. Então, assim, a produção, a forma como se organiza a sociedade, e aí do ponto de vista material mesmo, ela gera cansaço porque você tem que estar o tempo inteiro pronto, sabe? O tempo inteiro em atenção, o tempo inteiro buscando informação, né? E o contrário disso é a ideia de que você vai estar doente, perdido, deu errado. E agora ainda tem esse aspecto novo que é você ser o patrão de você mesmo, né? Então, essa mesma pesquisa, ela resultou num livro chamado Brasil no Espelho. E daí, nesse livro, o autor, que é o Felipe Nunes, CEO da Quest, usa o termo empreendedorismo da exaustão, para falar justamente isso, que boa parte dessas pessoas que optaram pela pejotização, pela uberização, por ser o seu próprio patrão, elas não são exploradas pelo patrão, mas elas sentem essa obrigação de performar mais, outro verbo que entrou junto com entregar, né? Performar melhor e etc. E daí eles passam a exigir mais de si mesmos. Será que não é isso que o Byung-Chul Han chama de sociedade da autoexploração? É exatamente isso. E a questão, Thaís, de fundo que eu vejo é porque, na realidade, a gente não encontrou solução para as expectativas de resultados, riqueza, saúde, um pouco aquilo que está no projeto do Francis Bacon, lá do século XVI e XVII, de uma sociedade produzida pela ciência, pela técnica, onde a gente teria mais bem-estar, viveria melhor. Então, a gente não encontrou uma solução para isso, que é uma promessa moderna típica. O sistema socialista, comunista, que já foi experimentado, em grande medida na União Soviética e ao redor dela durante algumas décadas, ele fracassou, né? Ele não entregou isso, além de toda a violência que produziu no sistema ditatorial que era. Agora, ao mesmo tempo, o capitalismo, que gera riqueza até aqui, ainda que não para todo mundo, mas gera, o capitalismo é baseado justamente na exploração. Quando você tem um emprego, então você não é autoexplorado, né? Você também pode ser exaurido, por exemplo, num ambiente de trabalho em que você está sob ameaça o tempo inteiro. Essa ameaça de perder o emprego, essa ameaça é de sofrer algum tipo de
downgrade na sua condição dentro da empresa, ou seja lá o que for. Nesse caso do, por exemplo, empreendedor de mobilidade que dirige aplicativo, né? Você encontra pessoas que dizem, é ótimo porque eu controlo meu tempo, eu não tenho patrão. Outras sentem justamente que nunca pode parar, nunca pode parar. Esse é o DNA do capitalismo. Se você parar, você deixa de existir. Bom, parece que as pessoas estão cansadas, que até as tarefas mais simples exigem grande esforço. Vamos ver um esquete do Embrulha para Viagem sobre isso. Eu lembro que um dia eu estava no mercado com os carrinhos cheios de compra, que você fica confuso. E meus filhos gritando que queria. Eu quero gordura trans, eu quero os produtos cancerígenos. Porque eles gostam disso. E eles gritando que era a bala, não sei das quantas, e chorando, e o outro esperneando, e batendo o carrinho com o outro carrinho. Eu fiquei tão transtornado que eu me atirei na frente do carrinho de uma senhora. Sabe, bateu um desespero? Claro que eu não morri, né? Porque era um carrinho de mercado, só me deu um roxo aqui na canela e eu tive que seguir com as compras. A preguiça de pagar uma fortuna, a preguiça de saber que você vai encarar aquela fila gigantesca e aí tem que passar as compras, né? E tu não passou e a moça digita o código de barra do código, né? E aí você põe tudo no saquinho plástico, aí você põe pro carro, aí no carro leva pro elevador, aí sobe com um monte de sacola, aí tira da sacola, aí tem a geladeira, tem o que é do armário. Só de contar já tô exausto já. Que eu... Falando em preguiça, tem um outro tema também polêmico, que é transar, né? Transar quando você é casado há muitos anos. Meu Deus do céu, que coisa, né? Você percebe, vai chegando aquele período que você já está tempo sem dar uma comparecida ali na área, para pelo menos se fazer presente nas estatísticas, né? Da quantidade de transa por ano, né? Você sabe que daquela noite você não pode escapar, né? Ai, que desespero que dá, que agudava. Dá até vontade de chorar. Você já tá com seu pijaminha, banho tomado, né? Vendo ali a televisão. Aí você sabe que você vai ter que desligar, deixar um clima de sedução que eu não sei nem se eu tive algum dia na vida. E vai tirar tudo a roupa. Ai, que preguiça, gente. Pra que tem que tirar a roupa? Os excessos, né? E o cansaço. E o cansaço. Assim, a história do supermercado, né? Bom, antes você caçava, tinha poucas pessoas, você não tinha que fazer compra, nem era compra, né? Para o mês inteiro, né? Isso tudo, o supermercado foi uma coisa inventada no inferno, é muito bom, né? Que parece mesmo. Mas isso tudo está totalmente ligado a um sistema de excessos que é a modernização, baseada numa produção excessiva o tempo inteiro e crescente. Agora, outra parte do cansaço, né? A ideia de que essa história de tirar pijama, tomou banho, não sei o quê, e aí tem que comparecer. Ai, que preguiça. Pra que tem que tirar a roupa? Podia ser de roupa também, né? Era mais quando tá frio. Mas será que essa pressão por desempenho é algo que as pessoas percebem no dia a dia? Fomos às ruas saber. Você acha que hoje tem uma pressão muito grande para as pessoas estarem sempre produzindo, sempre trabalhando? Eu sinto que sim, eu sinto que hoje em dia todas as profissões têm que estar na internet, têm que estar produzindo, têm que estar se mostrando, então às vezes se torna obrigatório uma coisa que talvez não faça nem sentido, né? É um movimento, um fluxo, todo mundo segue, eu sinto isso, sim. Com certeza, principalmente também acho que pelas redes sociais, que você fica o tempo todo vendo que alguém está fazendo alguma coisa ou está mais bem sucedido que você, então acho que gera uma pressão, uma autocobrança nossa, com certeza. Eu mesmo me sinto culpada quando eu fico sem fazer nada. Às vezes se eu passo um final de semana só vendo série, vamos supor, depois bate a culpa, sabe? A gente é bombardeado de informações a todo tempo, né? A gente não tira o tempo pra gente, a gente não para um segundo para que a gente avalie a nossa própria vida, né? A gente é bombardeado a todo momento, em todas as situações. É engraçado, até quando a gente fecha o olho à noite, ao invés de descansar, nossa mente ela continua trabalhando, né? Ela continua exercendo a função que na verdade era de relaxar e não
não está sendo, né, de relaxamento. Nossa, totalmente. Eu, inclusive, estava falando na terapia essa semana, que é todo esse fluxo de que você sempre tem que estar produzindo alguma coisa, você não pode parar, você não pode tirar férias, você sempre tem que provar que você está fazendo alguma coisa. É muito ruim. É muito ruim. Muito cansativo. Já que nessa sociedade não tem como não trabalhar muito, infelizmente, né, do jeito que a gente está vivendo hoje, senão ninguém paga a conta, acho que o importante é tentar achar alguma coisa que tenha propósito, porque daí a gente consegue equilibrar um pouco a balança, né? Esse consumo, né, nas redes sociais, né, essa coisa de você ter que estar sendo produtivo, quando você está no ócio, quando você está ali no seu momento que você está descansando, você se sente culpado por isso, porque você fala, cara, eu não estou sendo produtivo. E eu acho que o capitalismo faz isso com a gente, né, essa aceleração da vida, do tempo, enfim, acho que é isso. O problema dessa história, né, e continuando o que a gente falava antes, é que é isso que produz a riqueza que todo mundo quer. Esse é o problema, entende? Só que quando a gente está olhando a nossa vida, qualquer um de nós, a gente tende a olhar só ela no plano individual e não entende que as coisas que as pessoas fazem produzem resultados no social, no todo, né? Então, o capitalismo obriga a gente a produzir e não descansar. Porque o capitalismo é baseado em performance. Performance gera riqueza. Isso tudo é verdade. A gente tem que produzir, e não só no mundo do trabalho, né? Tem que produzir nos relacionamentos, né? Assim, e não só no casamento de 50 anos, ou 30 anos, sei lá, que o sketch falava, Embrulha para Viagem. É em todo o relacionamento. Como disse uma das entrevistadas, quando fica o final de semana vendo série, se sente culpada. Por quê? Porque tinha que produzir lazer, entende? De repente você se pega, será que eu estou sendo entediante para ela, estou sendo entediante para ele, alguém pode ser mais divertido? Não é o mercado que foi produzido no inferno, é a condição humana mesmo. Mas fica muito claro, pelo menos aqui na nossa pequena amostra de entrevistados, o preço que se paga hoje por isso, né? Todo mundo que fala em descanso, fala em descanso com culpa, né? Quando eu descanso, eu me sinto culpada. Quando eu passo a noite vendo séries, o fim de semana vendo séries, eu me sinto culpada. Essa culpa, essa obrigação da produtividade, essa culpa, quando se descansa, é alguma coisa nova, eu suponho, não? Até ontem se botava a culpa na Igreja Católica, né? Lembra da frase típica? A culpa católica, né? Agora, essa culpa é a culpa de quem não performa, de quem não entrega, que não dá resultado. Agora, essas pessoas, todos nós que temos esse tipo de reclamação, porque isso é meio geral e não só no Brasil, né? Que se sente exausto com esse tipo de demanda, quando você vai buscar algum serviço, você quer que a pessoa que vai te entregar o serviço seja exatamente assim, entregue, seja pontual, seja competente, que o serviço seja bom, que o produto seja bom, entendeu? Não tem saída. Tá, mas quando você fala que não tem saída, você está dizendo que a gente vai manter essa dinâmica nesse ritmo, vai trabalhar até o esgotamento e a morte, então? Provavelmente. Qual é a saída disso? Abrir mão do desejo. Quem vai abrir mão de riqueza, bem-estar, ciência, realização de consumo, quem vai abrir mão? Excesso de informação, excesso de consumo e excesso até de pretendentes em alguns casos. No próximo bloco. Voltamos a falar sobre os excessos na modernidade na esfera das relações amorosas agora. Por exemplo, os aplicativos oferecem um catálogo tão vasto de opções que procurar um parceiro virou uma experiência de consumo, como disse, aliás, o Bauman em Amor Líquido, né? E, Pondé, isso aí está muito evidente, por exemplo, numa pesquisa que foi feita pela Forbes Health com a OnePool. Ela foi publicada no ano passado e ela mostrou que quase 80% dos usuários desses aplicativos dizem se sentir emocional, mental, até fisicamente esgotados pelos apps. É uma prova de que o excesso traz, de fato, cansaço. E é uma prova de que não tem saída, que nem eu falei antes. Porque o que as pessoas querem? Opções de parceiros. E elas querem escolher o parceiro, que nem que se escolha um par de sapato. Ela quer que o parceiro traga serviços, né? Não seja uma mala sem alça.
É disso que eu falava antes. O Santo Agostinho está longe disso. Nasceu em 354, morreu em 430, obviamente depois de Cristo, se ele é santo, né? O Santo Agostinho falava da concupiscência, certo? Que é esse desejo contínuo de se sentir atraído por determinadas coisas. O mundo moderno é um gigantesco contrato infinito de concupiscência, né? Falando na linguagem do Agostinho, eu quero dizer. Por quê? A pessoa se sente exausta do aplicativo. Por que ela não sai? Ela não para de procurar parceiro do aplicativo. Porque é mais fácil. É mais fácil do que ir num lugar onde antes se encontrava parceiro. Faculdade, trabalho, continua existindo isso. Faculdade, trabalho, festinha, casa de amigos. Só que o aplicativo agora, ele torna ágil e acessível um menu maior de opções. E a pessoa fica procurando as opções. E cansa. É que nem um menu de restaurante gigantesco, né? Quando você chega num lugar, já não lembra de onde começou. Então, mas continua paradoxal o negócio. Outra pesquisa aqui, essa da Social Psychological and Personality Science, mostrou que quanto mais uma pessoa swipe, né, que eles dizem, vai rolando, quanto mais essa pessoa vai rolando o aplicativo, mais ela fica propensa a rejeitar os pretendentes que aparecem. Então, a chance de aceitação cai em média 27% se você vai rolando, as chances de aceitação vão diminuindo, ou seja, você vai ficando mais exigente, achando mais defeito, não é? Então, é uma amplitude de escolhas que acaba reduzindo o leque de opções. Olha só, antes não se tinha opção, nem se viajava do lugar, quase, né? Você acabava cruzando ou casando, em alguns casos, né, com quem estava por ali. O que é que eu quero dizer? Antes não tinha opção. Gerou-se uma sociedade que é baseada na escolha, na opção e na oferta, né? E o que acontece? Você começa a ter opção de escolha de parceiro. O que você vira? Um chato. Um chato. É isso que é. Cada vez mais nós somos chatos nos relacionamentos. A gente quer uma pessoa que, na realidade, sirva ao modelo que a gente quer, né? Quem fica procurando assim e acha que isso é... eu vou encontrar o parceiro, a parceira que vai me deixar feliz, que isso, que aquilo. E no final você fica chato. Que nem gente. O que acontece com gente que tem muito dinheiro? Pode comprar tudo que quer, ir a qualquer lugar, usar qualquer serviço. É chato. Então vamos ver como é viver com tantas opções. Isabelle e Flávia vivem em mundos diferentes, mas lidam com esse dilema no dia a dia. Vamos ver. Eu acho que existe excesso de informação, de opção, de escolhas e confesso que particularmente isso me paralisa um pouco porque eu sou extremamente indecisa. Eu comecei só correndo. Daí, em 2019, eu comecei a nadar também. Aí, em 2020, na pandemia, eu comprei uma bicicleta. Eu corria, nadava e pedalava. Daí, quando as provas começaram a voltar após pandemia, eu comecei a treinar para um triatlon. Bom, resumindo, eu fiz 3 triatlons olímpicos, 7 maratonas e 42 meias maratonas. E aí prova de 5, de 10, eu não sei. Um total de 300 provas, só prova de corrida de rua, né? Umas 300 mais ou menos. Eu sou muito grata pela liberdade de tempo que eu tenho, a liberdade geográfica e tal. Só que é aquela coisa, eu sou quem escolho o que eu vou fazer, a hora que eu vou fazer, eu que organizo minha rotina e cada dia alguma coisa diferente. E ter tantas escolhas acaba me paralisando às vezes. Eu acredito que o mundo no geral tá com muitos excessos, principalmente atualmente, que se você vai comprar alguma coisa, se você vai escolher alguma coisa, você tem no celular, na internet, 1 bilhão de opções na ponta dos dedos. Essa parte aqui, ela é mais de banho. De banho eu tenho muita coisa de cabelo, o principal é de cabelo, então tudo isso daqui é tudo coisa de cabelo, é shampoo, condicionador, máscara. Tem mais algumas, inclusive, essa daqui.
Aqui no cantinho tem alguns sabonetes, mas assim, é bem menos do que para cabelo. Para cabelo eu tenho muito produto e aqui também tem produto para cabelo, viu? Só que aqui não é, essa prateleira é mais focada para banho, essa daqui é mais cuidados pós-banho. Mas eu sempre fico com aquele medinho de, será que vai dar certo? E 21 quilômetros depois, eu cheguei. Nossa! Inacreditável. Eu queria performar, só que eu não tenho a base, né, como corredora. Eu comecei a correr aos 36 anos, então eu não tinha o esporte na minha vida. Então eu não podia cobrar de mim uma performance que o meu corpo não responde. Eu lembro que o meu ciclo de maratona, o meu primeiro, durou 6 meses. Então foram 6 meses de um ritmo intenso de treino que o meu corpo não estava preparado para aquilo. Mas eu queria encarar aquele desafio porque eu já estava correndo já há uns 4 anos e entendi que aquele momento era o certo para fazer a maratona. Só que meu corpo não entendeu. Mas esse excesso às vezes questiona a gente o que diferencia uma escolha de outra, escolhas parecidas uma da outra, como que a gente consegue, quando a gente tá numa sinuca de bico, qual dos dois escolher, qual vai ser o fator de decisão. A corrida, se você não souber o equilíbrio, que é hoje, graças a Deus eu encontrei esse equilíbrio, você acaba ou se machucando, ou se frustrando, ou acaba se decepcionando com a corrida, porque ela pode não entregar o que você espera. Que eu sei que se eu exagerar nisso, vai tornar um estresse. E eu não quero que seja mais um estresse na minha vida, não quero que seja esse excesso, né? Que o excesso pode impactar no meu objetivo, e eu não quero isso. São 2 cenários diferentes, mas no caso da esportista, digamos assim, ela começou a somar, isso é uma coisa muito comum hoje, né? Somar atividades físicas, e tem muita gente que de fato se cobra se não vai somando cada vez mais atividade física, performando cada vez melhor. Aí você tem uma série de equipamentos para medir tudo enquanto você está fazendo isso, para produzir inclusive culpa que você não conseguiu atingir aquilo que você tinha que atingir. É assim, isso está tudo vinculado à saúde, né? A outra menina, quer dizer, ela fala aquele conjunto de produtos de cabelo. Há muito tempo a publicidade brasileira sabe que a mulher brasileira, pelo menos, era uma das que mais gasta dinheiro com o cabelo, né, especificamente. Então, ela fala umas coisas interessantes. Ela diz assim, você está na sinuca de bico, o que eu vou escolher? Ela diz mais ou menos assim... A partir de que critério? A partir de que critério eu vou fazer essa escolha, porque inclusive provavelmente vai aparecer no mínimo uns 10 critérios viáveis, né? E você vai abrindo. Aliás, o Bauman falava isso, de que no século XXI a gente precisava de um especialista para ajudar a gente a escolher os especialistas. Então você precisa de um metacritério para escolher os critérios. Agora pega isso que ela estava falando de produtos de cabelo e tal, aplica isso a pessoas, que a gente estava falando antes, né? Aplica isso a pessoas no sentido de que qual é o critério que eu vou usar para escolher, imaginando dela falando em busca de namorado, sei lá. Aplica para ver como vai ser. E daí tem uma frustração que é parecida, né? A partir do momento que você escolhe um, você fica pensando e se angustiando de imaginar o que você perdeu, né? Isso serve também para produtos de cabelo e para swipe no app. E para pessoas, isso aí. Quer dizer, quando você escolhe A, você abriu mão de B. E uma das angústias hoje é porque você quer A e B. E C, e D, e E. E ainda mais, eu acho que fica ainda mais angustiante, quando você acha que você tem direito a isso, né? Direito à invenção humana, né? Não está escrito em nenhuma pedra do universo que a gente tem direito a coisa nenhuma. É a invenção humana que nem o croissant, né? A gente inventa e a gente tem que sustentar. E para sustentar direitos, o que você precisa? Dinheiro. E dinheiro é produzido por riqueza, por trabalho, por competição, por tudo aquilo que a gente estava falando antes. Entende? Então, assim, eu imagino, se Deus estiver olhando de cima, ele olha e deve dizer assim, olha,
Vocês mesmos criaram esse inferno. Vocês querem ser felizes. Eu não fiz esse projeto, segundo Freud, falando de Deus, né? E no próximo bloco, o excesso de informação por opções profissionais. A gente já volta. A modernidade nos vendeu a ideia de que ser livre é ter um catálogo infinito de opções. No bloco anterior, a gente falou de consumo e de relacionamentos, mas essa lógica também chegou ao trabalho. Um relatório do banco britânico Barclays de 2016 mostrou que em 10 países, 24% dos trabalhadores com menos de 34 anos de idade já haviam passado por 4 áreas ou indústrias diferentes, enquanto quase 60% dos profissionais com mais de 65 anos trabalharam em, no máximo, 3 setores durante toda a vida. Ou seja, o jovem muda muito mais, escolhe muito mais, e essa liberdade toda, como a gente estava falando agora há pouco, pode gerar ansiedade, causar paralisação, como disse a nossa entrevistada. Eu aposto que você vai falar que não tem jeito. Bom, a modernidade está vivendo as contradições que ela mesma gerou, né? E ao contrário do que pensava Hegel, que o terceiro positivo, negativo, a síntese que é melhor do que os 2 anteriores vai avançando, parece que a gente está mais para a dor, não quer dizer, a gente tem um positivo, negativo, e o negativo fica se repetindo. As contradições ficam acontecendo. Isso não tem nada a ver com desejo nosso em relação àquilo. Tem a ver com a objetividade enquanto dada. Mas, de qualquer forma, quer dizer, esse é um fenômeno empírico. Vai trocando de trabalho, de área, não gosta disso, muda para o outro, não gosta disso. É claro que você também tem uma certa condição, né? Porque se cada vez mais a gente acha que tem que ter prazer em tudo, e tem que ser feliz em tudo, é evidente que é muito raro alguém ser feliz no trabalho o tempo todo. Mas você acha que isso também é um sintoma de angústia, essa mudança, ou só do exercício das muitas possibilidades de opção? Eu acho que talvez seja o exercício do tédio mesmo. E do exercício de muitas opções para quem tem muitas opções, né? Agora, é claro que alguém pode sentir angústia se de repente dobra sobre si mesmo e diz, eu não paro em lugar nenhum. Mas aí já vai ser um momento de consciência, né? Eu não paro em lugar nenhum. Perto dos 30 lá. Né? Diria as psicanalistas, já é um momento de saúde. Você para e diz, opa, eu não paro em lugar nenhum, eu não consigo permanecer em coisa nenhuma, não há continuidade, é o tempo inteiro ruptura, totalmente moderno. Ô Pondé, e também parece que acompanha esse fenômeno da multiplicação de opções profissionais a cobrança pela performance, não é? Porque a cobrança por performance está presente no vício de linguagem, que é entregar. Uhum. Daqui a pouco alguém na escola vai perguntar para a mãe do aluno, você está entregando sua função materna direito? Entendeu? Olha a performance aí. Isso está tão na cara que parece até engraçado quando começam a reclamar. Todo mundo quer performance. Ou então quer que caia do céu para si, né? Então, acho que sim. Você troca de profissão, você tem que entregar o tempo inteiro, porque senão não é você que vai trocar, trocam você. Depois de enfrentar problemas de saúde em meio ao ritmo intenso da cidade, o agora ceramista Jairo Ferreira, decidiu mudar de vida. Vamos ouvir a história dele. Meu nome é Jairo Ferreira da Silva, tenho 52 anos, sou ceramista, criado no Rio de Janeiro, nascido no Rio de Janeiro. A minha primeira formação foi em Direito. Depois fui trabalhar com o mercado financeiro, fiquei 20 anos trabalhando lá. E o estresse da cidade mais a minha atividade corroborou num infarto. E a partir desse infarto, eu tive que buscar uma outra coisa para fazer que não era nada daquilo que eu estava fazendo antes. E numa terapia eu entendi que a arte era meu caminho,
fui buscar isso e me encontrei com a cerâmica. Desde então, a cerâmica é minha paixão, minha vida, é o que me sustenta a minha família. E hoje tenho o orgulho danado de dizer que sou ceramista. Então, estou muito feliz. A gente veio morar no interior, onde a gente conseguiu encontrar o equilíbrio de um bom lugar, onde a gente mora colado na Serra da Tiririca, bem dentro do mato, uma natureza abundante, um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de segurança. Eu acho que tem muita gente fazendo essa movimentação também e eu fiz a minha escolha faz algum tempo e estou muito satisfeito com isso. Parabéns, né? Acho que muita gente que tem infarto nessa situação não pode fazer esse tipo de escolha, né? Mas, de qualquer jeito, apesar de que existem as tais 150 mil condições a priori que gera a possibilidade, mesmo assim tem gente que não faz isso. Então, não deixa de haver, não deixa de ser uma atitude que me parece virtuosa para ele mesmo, para a família dele, né? Sem dúvida é um ganho. Agora, é claro que tudo isso implica em condição material prévia, né? Não ser milionário, necessariamente, né? Você mudar de casa, você sair da cidade, você ter um lugar bom para morar em meio à natureza, que hoje é um valor enorme, né? Tudo isso implica em dinheiro. Se curar do infarto, ter sobrevivido a ele, seguro-saúde talvez, não sei, né? Fazer a transição profissional, todo o equipamento necessário, né? Ainda bem que todas essas condições materiais a priori, que indicam privilégio, estão sendo bem usadas, né? Pondé, mas com dinheiro ou sem dinheiro, o nosso entrevistado aí, o que ele fez foi alterar um roteiro de vida, né? Que ele podia fazer. O Bauman fala na Modernidade Líquida, no livro Modernidade Líquida, que a vida antigamente era mais estável porque tinha roteiros estáveis, né? Então, nas profissões, por exemplo, você tinha uma profissão ou óbvia, previsível, ou que você herdava. O casamento era um destino obrigatório para homens e mulheres, inexorável. Mesmo os papéis de gênero eram muito definidos, a religião organizava a vida, tudo estava lá previamente estabelecido. E agora, esses roteiros não são mais estáveis, diz o Bauman, né? Então, isso é ter que criar seu próprio roteiro é uma fonte de angústia também? Com certeza né? Assim, eu acredito que uma das melhores opções na vida é quando você pode criar o seu roteiro profissional, como o nosso entrevistado. Então, fazer o salto, acho que implica um certo conteúdo, um componente pessoal que o tornou capaz de fazer isso, de tomar a decisão. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso é escolha de roteiro. Agora tem pessoas, você descreveu, por exemplo, a vida religiosa, papéis de gêneros definidos, casamento para os meninos e meninas, profissão herdada e tal. A profissão herdada tem a ver quando você, hoje em dia, é herdeiro, principalmente, né? Mas assim, antes não era. Mas eu acho que às vezes tem pessoas escolhendo roteiros conservadores. As tradwives, esposas tradicionais, né? Pessoas que fazem opção por vida em comunidade religiosa, não virar padre e freira, estou falando leigos que vivem dentro de uma igreja, de uma comunidade religiosa. Então, eu acho que sim, isso tudo pode gerar angústia, o tal do roteiro ou da falta de roteiro. Quer ver, outro dia eu li alguma coisa, uma entrevista de alguém falando que era basicamente isso, apesar que não usava essa expressão, que hoje é uma falta de roteiro nos relacionamentos amorosos. Entendeu? Falta de roteiro porque assim, você quer isso e mais isso e mais isso e mais isso, e pode ser assim, pode ser assado. A forma de relacionamento, de namoro, entendeu? Não há um roteiro, o parceiro bom é esse, o modelo de relacionamento é esse. Você pode criar, você pode inventar, você pode fazer novos combinados, entende? Tudo baseado na ideia de que eu e a pessoa vamos harmonizar nossos desejos. Quando não é óbvio, a gente às vezes não consegue harmonizar o desejo conosco mesmo. Um relacionamento autoral.
Exatamente isso. Assim como pratos autorais e coquetéis Vidas autorais. autorais, como Nietzsche. o Nietzsche pensava, né? A gente não consegue harmonizar nosso desejo conosco, como dizia o psicanalista francês Jacques Lacan, mais ou menos assim, a gente não quer o que deseja. Então vamos agora para o nosso jogo rápido. Por que, Thaís, a imagem de alguém que fica tomando um café extenso, numa padaria descolada de São Paulo, lendo jornal impresso, por que essa imagem produz a ideia de que essa pessoa é chique de alguma forma? Talvez porque a pessoa dispunha de tempo, que é uma commodity muito valiosa hoje. Interessante. É assim, tipo uma ostentação de abundância de tempo. Ela assim pode como... nem estar ostentando, mas é uma demonstração de que você tem tempo. Por isso que se fala, não, porque os franceses ficam horas tomando café. Eu quero ser com os franceses quando crescer. Então, numa padaria descolada, não é qualquer uma, né? Jornal impresso, que é vintage. Né? Ah, interessante. A assinatura é muito mais cara do que a online, do jornal impresso. Então, quer dizer que você acha que muito em breve o ócio vai ser um luxo, assim, que as pessoas vão inclusive querer ostentar em alguns casos? Eu acho que já é. Eu acho que já é em alguns casos. Já é isso mesmo. E nem as palavras escaparam da era dos excessos. A gente já volta. Estamos de volta para falar sobre os excessos da vida moderna. Já vimos que o excesso de trabalho, o excesso até de parceiros, produz cansaço. Mas essa lógica também atinge a linguagem. Pondé, hoje tudo é negacionismo, tudo é fobia, todos os homens são misóginos. A repetição excessiva de algumas palavras não esvazia o significado dessas palavras no final? Acho que sim. Acho não, isso é razoavelmente apontado, né? Mas esse fenômeno, essas palavras que você citou, elas são atravessadas tanto pelo fato que tem gente escrevendo mais por causa das redes sociais, escrevendo mais, está respondendo a coisas que outras pessoas escrevem, ou está gravando vídeos para falar de assuntos que circulam. E esses assuntos, inclusive na imprensa profissional, eles são tratados dentro de um conjunto de palavras. E quando você diminui o conjunto de palavras, repetindo eles, fica tudo parecendo mais fácil. Quando você tem um comportamento X e eu viro para você e falo, você é X-fóbico, resolveu o assunto. Já identifiquei, enquadrei, já sei o que é. Inclusive interditou o resto da conversa, né? Sim, dependendo do fóbico e de quem está conversando, das duas pessoas ou mais estão conversando. Só que tem um outro elemento, que é o elemento que tem tudo a ver com polarização, é que isso é atravessado por princípios ideológicos. Então, uma inflação semântica gera uma perda semântica? Acho que sim, porque desgasta, né? Por exemplo, se você começa a usar a palavra cultura para tudo. Cultura? Para tudo. Né? O que é cultura? Uma definição razoável de cultura, pelo menos na filosofia, né? Produtos objetivos da consciência. O Hegel diria produtos objetivos do espírito, mais ou menos assim. Produtos objetivos da consciência humana, é óbvio. Então, o martelo é cultura, o croissant é cultura, o samba é cultura, Tchaikovsky é cultura. Então, fica um conceito largo. Então, por que no dia a dia alguém faz diferença entre o que é cultura e o que não é cultura? Por que música erudita de cara parece que é cultura? Entende? Qual é a diferença entre algo que produz cultura e algo que não produz cultura? Produz lazer, né? Então, outra palavra que também tem uma inflação no uso é energia. Tudo é energia. Se usa energia para tudo, né? Energia positiva, negativa, que os físicos dizem que não é bem assim. A inflação de certas palavras reduz as nuances, né? De significados, né? Reduz a capacidade de discernimento. E a realidade muitas vezes é muito nuançada, né? Confusa.
O doutor em Linguística e professor Aldo Bisocchi e o professor Pasquale analisam o uso excessivo de certas palavras e expressões e falam quais as consequências disso na comunicação. Vamos ver o que eles disseram. O uso excessivo e muitas vezes descontextualizado de certas palavras tem levado ao esvaziamento semântico delas. E essa é uma das principais preocupações da linguística hoje em dia como objeto de estudo. A questão relativa a essas palavras que são muito usadas em determinada época, em determinado período, há uma lista grande delas aí, fascista, nazista, misógino e por aí vai, direita, comunista, né? Isso acontece, o desgaste pode acontecer e o uso errado, equivocado, né? O uso que demonstra ignorância, desconhecimento, pode acontecer. Comunista, desde o meu tempo de moleque, que eu ouço a palavra comunista ser usada de modo estapafúrdio, né? Qualquer pessoa que reclama de algo, que é contra determinada coisa, é comunista, né? Qualquer pessoa que acha que deve haver distribuição de renda é comunista. Tudo isso são expressões que, de tão repetidas, acabam perdendo o seu sentido original. Isso quando não passa a significar exatamente o contrário desse sentido original. Então, por exemplo, vamos pegar a palavra fascista, né? Originalmente, fascista é o adepto do fascismo, ou seja, daquele regime político de extrema direita surgido na Itália nos anos 20 do século passado. No entanto, houve uma banalização tão grande desse termo, né, que hoje em dia, se eu levo uma fechada no trânsito, o outro motorista é fascista. Diante disso, o exagero, o abuso no uso de certas expressões, inclusive fora do seu contexto original, aplicada a situações em que essa palavra não caberia, é o que leva a um esvaziamento semântico dessas palavras, a ponto de elas chegarem a não significar praticamente nada. Então, cuidado com as palavras, cuidado com o significado delas. Antes de ficar usando a torto e a direito, é bom saber o que elas significam. Em relação ao que falou o professor Bisocchi, quando ele citou fascista e Mussolini, como ele falou, né, as pessoas dão uma fechada e já acham que o sujeito é fascista. Então eu fico pensando que o esvaziamento da palavra vem daí. Como é que você vai chamar Mussolini se o cara que te fechou já é fascista? Não é? Vai chamar o que Mussolini, né? Para se referir à teoria política e o Estado autoritário que ele fundou, né? Exatamente isso. A inflação de uma palavra cria perda semântica. E ao criar a perda semântica, nesse caso que você citou, você perde cognição histórica. Exatamente. Você não sabe o que foi, né? E a verdade é que quanto mais restrito é seu vocabulário, mais pobre é a sua opinião. Pelo menos na articulação das palavras. Então é muito bom que só exista 4 palavras para resolver tudo. Então, o que falam os professores, o professor Pasquale também apontou o caráter histórico dos significados, ou seja, a linguagem, ela é viva, é um ser vivo, de certa forma, que a gente usa e a gente é ser vivo, né? E, portanto, ela tem variações de significado ao longo da história. Você repete muito uma palavra num sentido, ela acaba ganhando aquele sentido. Então, se a gente ficar muitos anos chamando de fascista alguém que fala alguma coisa que a gente não concorda, fascista vai virar isso. No livro 1984, George Orwell imaginou uma sociedade em que o poder controlava as palavras para limitar o pensamento, a chamada nova língua. A obra ganhou uma adaptação para o cinema dirigida por Michael Radford. Vamos ver uma cena. A gente sabe, inclusive existe material escrito, produzido, estudo, sobre a preocupação do fascismo e do nazismo e do comunismo com a linguagem. Então, esse livro, que aliás é escrito nesse ambiente, né? A ideia é a seguinte: quando você controla a linguagem, você controla o pensamento. Quando você repete muito a palavra, ela perde o significado semântico, então o pensamento na realidade fica restrito e você usa do jeito que quer, né? Na realidade, você está quase que vomitando na cara do outro. Aqui
que aconteceu historicamente, né, com regimes autoritários da primeira metade do 20, a ideia era que quando você controlava a linguagem, as palavras, tirava algumas, às vezes colocava outras, você estava formando o pensamento das pessoas. Porque na medida em que você controla a linguagem, você controla a possibilidade de movimento do pensamento. Entendeu? Isso acontece quando, por exemplo, hoje você tem uma série de palavras que você não pode falar, que atrapalha a análise de uma série de coisas, porque se você o fizer, significa que você já está incorrendo em algum tipo de crime no uso da linguagem. Pareceu muito familiar essa tensão que o personagem mostra nessa conversa, né? Porque ele não pode escorregar nas palavras, ele está respondendo por monossílabos para não correr riscos. É uma situação quase contemporânea, né? Exatamente. Você responde monossílabo, você usa palavras que você sabe que não vai te criar problema, porque senão você pode tomar processo na cara, isso implica em gastar dinheiro. Uma das melhores formas que existe para destruir o pensamento público é você começar a processar quem faz uso dele, seja em nome do que for, inclusive do bem, porque normalmente todo censor diz que é do bem. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.